Bom dia, bom dia. Ei, Sara, bom dia, meu amor, bem-vinda. Bom dia, seja bem-vindo, Moreno. Moreal. Anice, bem-vinda. Igor, deixa eu colocar aqui, gente, o tema da nossa live de hoje. Vou fixar o comentário. Pronto. Eu não vi, tá? Entrou, hein? Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu só ajeitar aqui. Ficou melhor. Já vamos receber nossa convidada especial aqui hoje. Pronto, ela já vai entrar. Ótimo. Já vai entrar. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Confirma para mim, por favor. Vitor, bem-vindo. Só confirma para mim como está o som, por favor, se vocês estão me ouvindo bem. Hoje nós vamos ter uma convidada especial. Ei, Mai, bom dia, meu bem. Seja bem-vinda. Tá me ouvindo bem, Mai? Confirma aí, por gentileza. Deus Teles. Bem-vindo. Ela tá mandando o convite. Eu estou confirmando. Hoje o nosso tema é saúde física e emocional. Obrigada, Mai. Bom dia, mãe. Bom dia, Dila. Val, bem-vinda. Eu só, doutora Grazi, poder entrar aqui para a gente já começar, tá? Já vou falar com vocês hoje, já aproveita e clica aí no aviãozinho, gente, compartilha essa live, já vai chamando os seus amigos, chamando as pessoas que você querem bem para poder assistir a live de hoje, tá bom? Aproveita aí e já vai convidando enquanto a nossa convidada entra aqui, tá bom? Hoje nós receberemos aqui a doutora Graziele Carvalho, ela é de Serrinha, é ginecologista, obstetra. Está mandando um convite aqui, fazer uma transmissão, eu aceito. Ei, Bia, bem-vinda. Bom Ei, dia, Grazi, bom Ana! dia. Você estava mandando um convite, eu clicava e não ia, né? É porque eu não sei o que está acontecendo. Eu troquei de celular recente e aí meu celular novo ele não está aceitando o vídeo, entendeu? Entendi. Toda vez que eu vou fazer live acontece isso. Mas que bom que deu certo agora, né? Aí eu troquei, eu ainda estou aqui, ainda não fiz a transição total de celular justamente por isso, porque eu estou tendo esse problema. Toda vez que eu vou fazer live, naquele dia que eu fiz a live à noite com Dulce, deu nisso, e hoje também não sei o que é. Vou Foi? procurar É, saber. Vou tá procurar certo. saber com quem entende de celular. Aí eu tive que trocar o celular também no Tá meio da ótimo. live. Mas que bom que deu certo. Vamos começar, né? Deu. Gente, eu gostaria de agradecer muito a Grazi, a doutora Graziele Carvalho. Ela é uma pessoa, assim, que, para mim, é um ser humano, muito humana, uma médica muito humana, assim. É uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dela. Dedicada demais, né, Grazi? Extremamente dedicada. E assim também, gente, muito ocupada, viu? Hoje realmente é porque ela ama muito o que faz. E minha gratidão por ela ter aceitado esse convite. Porque ontem era 10 horas, não foi, Grazi? A gente estava alinhando as coisas. Aliando a Ela ocupa live. a live, né? E aí ela aceitou e eu gostaria muito de agradecer. Para mim, a presença da doutora Grazi hoje aqui é um presente para todos nós, né? Recebê-la aqui. Grazi, eu
Fique à vontade, seja bem-vinda, viu? Muito Eu que obrigada agradeço o novamente. convite. Eu que agradeço o convite de estar aqui com o Fábio. A gente se conheceu num momento muito especial. Fábio participou do mesmo processo que eu participei, que a gente vai conversar aqui um pouquinho com vocês, né? Então, é uma pessoa que eu guardo muito no coração. Fizemos várias atividades juntas, né? Então, várias fichas caíram em nossa vida. E hoje a gente vai conversar sobre justamente esse alinhamento, né? Sobre a saúde, como é que a saúde física, como a saúde emocional interfere na saúde física e vice-versa, né? Então, é importante, cada vez mais, hoje a gente está vivendo nessa questão dessa pandemia, nessa sensação de medo, né? E a gente conversar sobre o assunto, esse assunto vai ser muito importante para contribuir para todas vocês. Então, vai convidando o povo, joga aí o aviãozinho. Ó, gente, clica aí no avião, viu? Vamos aproveitar para convidar. Pra gente conversar. Exatamente. Grazi, doutora Grazi, chamam de Grazi. Doutora Grazi, eu gostaria que você se apresentasse para a gente. Fala um pouquinho sobre você. Quem é Graziele? Quem é Graziele? Se apresenta então, um pouquinho aí para a gente. Então, o que é que acontece, né? Quem é Graziele? Graziele, a gente tem que saber muito bem essa resposta e eu até convido a vocês a se questionarem. Nós estamos num sábado, então se questionar quem é você. Então, quem é a Graziele? Graziele, ela primeiro é filha de José Carlos e Eliane, esposa de Volney, mãe do Pedro. Hoje eu estou médica, né? Trabalho como ginecologista e obstetra e justamente faço hoje, meu grande trabalho, meu grande propósito é ajudar as mulheres a realizar o sonho de ser mãe através de mudança de estilo de vida, de um método que a gente chama de APC, através da mudança do comportamento, pensamento e atitudes. Maravilha, maravilha. Gente, eu e a Grazi nos conhecemos durante a nossa formação de coach. Né? Nós fizemos uma formação. Grazi também é de Serrinha, não é isso, Grazi? Eu sou de Serrinha, Doutora Grazi. Serrinha. Então, nós nos conhecemos durante uma formação de coach. Nós estávamos lá e fizemos, como ela falou, essas trocas. Foi muito bacana. E quando você faz essa troca, você conhece a pessoa mais... Né? Tem uma maior intimidade, o bate-papo. Realmente, ali a pessoa está bem aberta. E aí a gente vai conhecer o ser humano que a pessoa é. E aí, eu gostaria que você falasse um pouquinho, doutora Grazi, o que te levou a fazer uma formação em coach? Você já estuda bastante, já viaja, acompanha suas viagens internacionais, né? O que te levou a procurar, a querer fazer essa formação? Fala um pouquinho pra gente, por favor. Então, o que é que acontece? O que foi que você tem que ter? Primeira questão é o que a gente começou aqui. Você tem que saber o que é que você é e qual é o seu propósito. Né? E o que é que você vai ser? São 3 coisas que você tem que ter conhecimento. Quem você é, seu propósito de vida, né? E saber a questão do que é que Deus te colocou aqui, né? Então, isso me levou a fazer a formação em coach, né? Porque eu via justamente no consultório que vários pacientes, né, não tinham problemas físicos, que o grande coisa, a grande questão que estava levando aquela alteração deles, né? Às vezes, a um não seguimento do tratamento, né? Algumas atitudes eram crenças, coisas que eles tinham, né? De uma vida, né? Que não tinha resolvido aquilo, por não saber quem ele era, o que queria e o propósito, né? Então, eu fui para a formação em coach justamente buscando isso. Comecei através do método CIS, de Paulo Vieira, né? E depois eu continuei a jornada, que foi onde a gente se conheceu, lá no Formação em Coach. E a gente vê que, muitas vezes, inclusive isso até é importante, para atitudes que a gente toma em relação à nossa saúde, que a gente tem crenças.
crenças que são padrões, que são crenças, são padrões que você adquiriu lá na sua infância, por conta de sua criação, né? Que te levam a você tomar certas atitudes. E essas crenças, às vezes, já estão no seu subconsciente. E você faz aquilo automático e não percebe. Então, uma coisa clássica mesmo que a gente vê no consultório é o seguinte, o paciente, minha família toda tem triglicérides alto, por exemplo. Mas é porque você repete o padrão alimentar da sua família. Você acha que aquilo é certo. Então, isso é uma crença, certo? Outra questão, às vezes você deixa de tomar certas atitudes, às vezes você tem certos medos por alguma crença, algum padrão que foi estabelecido quando você era pequeno. Então, você fica nessa dependência e você não consegue, às vezes você diz, eu não consigo me livrar disso. Então, o processo de coach, ele te ajuda nisso. E o profissional que ele entende isso, ele consegue passar para o seu paciente, independente da profissão que você seja, se você é médico, se você é advogado, se você trabalha como um profissional do setor público, privado, numa clínica, né? Independente do seu trabalho, quando você faz um processo de coach, você ajuda a você melhorar a sua performance e você também ajuda as outras pessoas que te procuram. Porque a partir do momento que você entende como funciona o sentimento, né, os pensamentos e as atitudes das pessoas, você consegue ser mais assertivo da maneira que você vai agir com aquela pessoa, né? E até você que não trabalha com nada, que é só mãe, que está em casa, cuidando do seu filho, cuidando da sua casa. Quando você faz um processo de coach e você tem o seu autoconhecimento e o conhecimento do próximo, suas relações interpessoais, elas melhoram como um todo. Com certeza, com certeza. E é tão interessante quando o profissional, como uma médica como a doutora Grazi, o esposo dela também fez, não foi, doutora Grazi? Foi. O esposo dela também é um médico e fez também a formação. Tem essa visão de querer ajudar o paciente, além só do que ele já estuda ali, além daquele protocolo, né? Ele vai para uma outra parte, porque ele procura entender o que esse paciente sente, o que faz ele agir dessa maneira. Porque nós aprendemos no processo a formação, né? A formação. Exato. O que acontece? É a formação de crenças, que é através do pensamento, sentimento e que nos leva a atitudes. Que é né? Aquele triângulozinho. Então, são nossos sentimentos, os nossos pensamentos que nos levam a ter determinadas atitudes. E como a doutora Grazi falou, a questão da alimentação. Então, às vezes, até uma certa também acomodação. A minha família toda já tem, né? Os triglicéridos assim, eu também vou... Eu já vou ter isso, já tô. Então, isso é uma crença. Isso é uma crença. Exatamente. É isso, doutor? Isso. Exatamente. E uma coisa interessante... E outra coisa interessante, assim, porque o seu pensamento, né, ele é influenciado pelo meio que você está vivendo, pelo que você ouve, pelo que você vê. Então, você escolhe o que você ouve, o que você vê, as pessoas que você anda. Então, se você fica sendo influenciado por palavras negativas, vendo cenas negativas, isso vai gerar em você sentimentos ruins. E a partir disso, o sentimento ruim, ele vai levar o quê em você? Vai levar sintomas físicos, tipo aceleramento do coração, ficar suando frio, né? Tremores, que é o conhecido ataque de pânico. Então, hoje, a gente está vivendo muito isso, né? Com a questão do coronavírus. O que é que a gente está vendo? As pessoas, elas estão o tempo todo vendo na televisão notícias ruins, na rede social as pessoas criando a questão de morte, né? Ninguém fala do tratamento precoce do coronavírus como prevenção de uma gravidade, para não te criar a sensação de esperança. Pelo contrário, eles querem te incutir o medo. Porque através do medo, como já dizia, tem um livro bem conhecido de Napoleão Hill, né, que é O Diabo, Mais Esperto que o Diabo, que ele fala justamente isso. O diabo, ele controla a sua mente
através de lhe incutir medo, que são 5 medos que ele te incute, né? Medo de morrer, medo de ficar doente, medo de perder um ente querido, medo de ficar pobre e medo de ser ridicularizado. Então, muitas pessoas hoje não vivem o seu potencial porque nutrem esses 5 medos. Ficam pensando, não vou fazer certo tipo de coisa porque eu tenho medo do o que é que minha família vai pensar? O que é que meu vizinho vai pensar? Ainda mais você que também mora em cidade de interior igual a mim, né? Então, às vezes, a gente se importa muito com o que as pessoas falam. Só que esqueça, você é um ser único. Você deve satisfação a você mesmo. Né? Esses dias a gente estava conversando aqui em casa que muitas pessoas começam bem, né? Tem uma vida até próspera, porque às vezes aquela vida próspera dele é para ela provar a alguém que ela é capaz. E ela se pega nisso. Só que quando aquele alguém deixa de existir, ela perde o sentido da vida. Então, você tem que saber se às vezes as atitudes que você não está tendo não é para prestar, né, você dá uma satisfação a alguém, né, por conta desse medo que você nutre, medo de ser ridicularizado, medo do que os outros vão achar, né? Então, e querer provar o contrário em relação a isso. Então, quando você faz um processo de coach, você se conecta, né? E assim, no coach eu acho interessante porque muitas das bases do coach tá relacionado aos ensinamentos bíblicos, né? Que o que é a Bíblia, ele é o livro dos princípios. Não é uma lei, é diferente da Constituição. É o princípio. Então, qual é o princípio que a gente deve ter, que a gente deve seguir, né? Então, você só vai saber seu propósito quando você se conhece, quando você sabe quem é seu eu, o porquê que você está aqui, né? E quando você consegue se conectar com o divino, né? Que é quem vai te dar sabedoria, né? Engraçado que hoje a leitura que eu fiz de manhã justamente falava isso, né? Que a gente está o tempo todo se tentando nessa busca. O que é que eu vim fazer aqui? Exato, exato. Né? Então, essa questão do seu pensamento, né? Olha como eu já voei já, de um lugar para outro. Pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade, Grazi, doutora Grazi. Então, quando você... A questão... Por que eu falar tanto dessa questão de você se conectar, de você saber quem você é? Quando você sabe quem você é, o que você veio aqui, qual é o seu propósito, você não se deixa levar pelo medo. Nossa. Porque seu propósito, ele é muito maior do que aquilo que estão tentando te incutir na sua cabeça. Exatamente. Gente, é tão bom. Às vezes a gente conversava sobre isso ontem também, eu com a doutora Grazi, sobre essa coisa que se criou, que muitas vezes acredita-se que o coach não é nada demais, ou que o coach não faz nada. Se criou um certo preconceito, às vezes eu vejo, por parte não geral, né? Mas de algumas pessoas. Mas são pessoas que realmente não têm noção do que é um processo. Porque quando você faz um processo de coach, que você começa a se conectar, é isso que eu venho falando muito nas lives, você precisa olhar para você, para dentro de você. O que é que eu quero? E começar a fazer as PPS, que são aquelas perguntas, né? O que de fato eu quero? Será que isso realmente me faz feliz? Será que é isso realmente que eu estou buscando na minha vida? Como é que eu estou me sentindo diante dessa situação? O que eu posso fazer para melhorar? Aí, às vezes, entra essa questão do relacionamento, que às vezes a pessoa quer estar bem no relacionamento, mas ela não está bem com ela mesma. Ela não está bem com ela mesma. Exatamente, exatamente. E isso leva a você não ter... E aí você começa a correr atrás do rabo, né? Então, você começa a fazer várias coisas, porque você precisa sobreviver, mas aí você não se encontra, aí às vezes você acha enfadonho aquele trabalho que você tá, porque realmente você não vê propósito de vida naquilo. E o propósito, gente, não é você fazer grandes coisas, tipo, você ser presidente do Brasil, você
você fazer um bem ali na sua própria comunidade, né? O que é que você vai fazer ao redor ali das pessoas que estão com você, no seu círculo de família, né? Então, cada um ali em cada área da sua vida, né? Então, grandes coisas para o que Deus lhe colocou para fazer, né? Não precisa ser que você tem que atingir grandes, porque também isso pode gerar frustração, entendeu? Exato, exato, exato. E nós nos realizamos nas pequenas coisas, não é, doutora? Nós nos Exatamente. realizamos nas pequenas coisas. É aquilo que é muito falado no coach integral sistêmico, que é você subir a montanha errada. Quantas pessoas estão Exato. fazendo isso? Subindo a montanha errada. Não, porque, por exemplo, pais de família, mães de família, não, porque eu tenho que conquistar isso, eu tenho que crescer naquilo, eu tenho que fazer isso. Mas quando ela chegar lá naquela montanha e falar assim, poxa, mas não era isso que de fato eu queria. Talvez deixou a família, Exatamente. talvez deixou momentos com o filho, talvez não acompanhou. E aí fez o quê? Subiu a montanha errada. E o coach, ele vem fazer esse alinhamento, fazer você ter clareza do que realmente, de fato, quem é você? O que de fato você quer? O que é aquilo que quando você realizar, você vai falar assim, nossa, valeu a pena. Eu lutei por isso, eu conquistei isso, mas era isso que de fato eu queria. Então, o coach, gente, realmente, por isso que muitos profissionais têm buscado, como a doutora Grazi, fazer o coach e também abençoar, né, outras pessoas. Porque imagine, se eu vou num consultório de uma médica, que ela não me entende só o físico, ela me entende o emocional, ela entende como formo, quais são os meus pensamentos, ela começa a fazer as PPS ali, ela começa a entender. O tratamento é outra coisa, o resultado é muito melhor. Até porque, assim, as pessoas estão acostumadas, né? Quando tem uma doença, ela quer um remédio. Só que o remédio, ele só remedia. Você tem que saber onde é que está a raiz daquele problema. Uhum. E a raiz está em problemas físicos, né? De vocês, como eu falo aos pacientes, você estragou sua vida há 30, 40, seu corpo que Deus te deu, 40 anos. E você entra no consultório para o médico te dar um remédio e resolver seu problema? Não é assim nunca, né? Então, isso é uma das coisas que a gente conversa. E outra questão que a gente estava falando, essa questão de você saber o propósito, é porque as pessoas elas querem se comparar muito com as outras. Então, elas olham muito o que é que os outros estão fazendo, o que é que o outro conseguiu. A gente tem que se comparar com nós mesmos. Então, eu não tenho que ficar olhando a jornada do outro e querendo, invejando sem o outro. Eu tenho que olhar como eu estava e como eu estou hoje. E comemorar esses pequenos ganhos. Porque senão, cada vez mais, isso gera frustração. E aí isso gera sentimento ruim, que vai gerar o pensamento ruim. Ou gera pensamento ruim, que gera o sentimento ruim, que vai fazer o quê? Vai fazer com que você comece a ficar doente. Por conta desses pensamentos que começou tudo lá no pensamento ruim. De inveja, de rancor, de raiva. Então, isso que você tem que saber são os sentimentos tóxicos que a gente tem, os que vêm de pensamentos ruins, certo? Então, uma coisa que a gente tem que selecionar é até as pessoas que a gente anda, né? Porque às vezes você ficar falando a fofoca da vida dos outros, né? Isso te gera um sentimento ruim, né? Ele gera sentimentos tóxicos, que faz com que você deixe de lado aquilo que realmente é importante. Quem é você e seu propósito. E aí depois você entra no meu consultório com a queixa de não tenho libido. Você passa o dia todo falando mal do seu marido para a vizinha. Aí você Pega vai essa aí, entrar... meninas. Aí você vai entrar de noite, você vai ter vontade de transar? Claro que não. Você já passou o dia todo remoendo que ele não prestava, que ele não lavava a louça, que não levantava a tampa do vaso para fazer xixi. E aí chega de noite, você vai ter vontade de transar? Claro que não. Você passou o dia tendo pensamentos ruins sobre aquela pessoa. Você acha que você vai nutrir sentimento bom ou ruim?
É o que alimentamos, não é, doutora? É o que nós Exatamente. alimentamos. Nós alimentamos coisas boas, nós vamos produzir. O casal mesmo, eu falo que um dos fundamentos, né? Muitas vezes eu tenho essa queixa também de algumas pessoas que falam assim, meu amor, o amor acabou. Eu falo assim, mas você alimentou esse amor? Porque a gente alimenta o amor. Alimento quando eu Exato. observo as coisas boas da pessoa, quando eu começo a olhar para o que ela faz de bom. Porque não é o que a pessoa vai ser, não é perfeito. Mas se eu começar a olhar os defeitos, começar a criticar pequenas coisas, começar a reclamar disso, realmente, automaticamente eu deixo de nutrir aquele sentimento de amor e chega um momento que eu falo assim, não, o amor acabou, mas eu não nutri aquele sentimento. Eu comecei a olhar só para o negativo da pessoa. E como é importante, gente, você realmente ter essa percepção e essa consciência. O que eu estou nutrindo? O que eu estou alimentando? Quais os pensamentos que eu estou alimentando? São pensamentos fortalecedores? São pensamentos que vão me levar para o que eu desejo? Ou são pensamentos sabotadores? Ou são pensamentos que vão me tirar, na verdade, do que eu desejo, do que eu quero? E depois não ir procurar, né? Ô, doutor, agora eu estou sem vontade. Aí quer que a médica resolva. Deu jeito, Hum, não é isso, Grazi? exatamente. Aí quer que a gente resolva? Ah, deve ser meus hormônios que estão alterados, né? Então, é meus hormônios, tudo bem, tem a parte hormonal? Tem. Mas a gente é mente, corpo e espírito. A gente tem que estar, ó, junto, né? Então, a gente tem que fortalecer. Primeiro, tem que fortalecer a mente. Nossos sentimentos, eles têm influência, né? Porque você realmente está nutrindo coisas ruins no seu pensamento, que isso pode interferir muito bem no seu ciclo menstrual, né? Ó, Fábio, a Com pessoa, certeza. como ter certeza que o amor acabou? O amor, eu falo que o amor é decisão, é escolha. É como o Exatamente. perdão. É como o perdão. Eu posso, a pessoa me fez algo que realmente me afetou muito, talvez minha vida, mudou minha história, mas eu decido perdoar. Aí quando eu decido perdoar para que eu possa me libertar, porque o perdão nos liberta, não é o outro. Eu me liberto Exatamente. quando eu perdoo o outro. Eu me liberto. Então eu começo a praticar, começo a alimentar pensamentos para que eu possa perdoar. E o amor é a mesma coisa. E o amor ele está chegando ao fim. A pessoa percebe que ela não está mais tendo interesse, mas não, eu quero manter meu relacionamento. Eu quero manter meu casamento, eu quero manter minha família. Eu sinto que eu não gosto, mas eu quero manter. Então, você faz Uhum. escolhas. Se eu quero Isso. manter, aí eu começo o quê? A trabalhar justamente em cima disso. Eu começo a olhar para as coisas boas que essa pessoa tem. Eu começo a voltar lá para aquele. Quando a gente está namorando, apaixonado, a gente só não vê o bom. Não é só o bom quando a gente está apaixonado. Exatamente. Exato. A mãe até fala, mas eu achei esse rapaz meio assim, o rapaz entrou, não cumprimentou ninguém, meio mal educado. Assim, não, mãe, não, ele nem me viu, ele é assim mesmo, é o jeito dele. Então eu começo a alimentar. Amor e perdão são escolhas, gente, é decisão. Na verdade, tudo na vida parte de escolhas. Exatamente. Você Mas já, escolhe já quem saindo. gostar, quem amar, e você escolhe. Agora, se o relacionamento, se a pessoa não te valoriza, né? Então você já está começando a viver. Se a pessoa só fica ali menosprezando, olhando seus defeitos, né? Isso aí você já está vivendo uma relação tóxica, né? A pessoa está o Exato. tempo todo colocando em sua cabeça pensamentos ruins. Então você tem que chegar e sentar e conversar, né? Não adianta você ficar Exato. sofrendo calada, né? Então, Exato. uma das coisas que eu estava até vendo esses dias foi justamente sobre isso, porque essa questão de libido hoje está é, muito preponderante no consultório. Por quê? Né? Hoje a mulher moderna, a gente tem várias obrigações, né? Então, a gente, além da obrigação de mulher, esposa, dona de casa, mãe, a gente ainda tem nossa obrigação como para trabalhar, né? E aí, quando você chega em casa, que você tem que fazer esses outros serviços, você está cansado igual o homem. E muitas vezes, o homem ele não valoriza isso, ele não ajuda a mulher. Ele acha que a mulher é a mãe dele, que tem que servir a ele. Né? E eu acho que tem que ter uma parceria. Né? As coisas têm que ser bem Com acordadas. certeza. Porque senão existe um sofrimento. Né?
Então, as mulheres, elas têm que chegar e sentar e conversar, tem que ter um amadurecimento, o casal sentar e conversar, né? Porque senão ela fica o tempo todo, às vezes ela não fala, né? As mulheres, elas não falam, elas ficam se remoendo, elas não falam por quê, porque elas não sabem quem elas são. Elas não têm sua Voltamos lá para o identidade. princípio. Isso mesmo, Então, isso mesmo. tudo começa com autoconhecimento. Você tem que saber quem você é. Porque senão você aceita tudo que as pessoas dizem de você. Se a pessoa disser que você é bonita, você vai aceitar. Se disser que é feia, vai aceitar. Que é mentirosa, vai aceitar. Que não presta, vai aceitar. Porque você não sabe quem você é. Então, a questão do autoconhecimento, quem você é, o que você veio fazer aqui, isso você tem que saber. E é isso que o processo de coach, ele te ajuda. Porque você não deixa ruídos externos entrarem na sua vida. Exatamente. Exatamente. E isso interfere em qualquer área da sua saúde. Então, hoje, a questão que eu falo das mulheres que não conseguem engravidar, né? Então, por que as mulheres hoje não conseguem engravidar? Primeiro, muitas já é mãe do marido. Então, para que ela vai querer ter filho? Então, já começa pela crença de identidade dela errada. Então, eu já tenho um filho. Eu crio meu marido, então não preciso. Não. Ou então crio um irmão, então eu já sou mãe. Então, muitas vezes é só isso. Ela rodar essa chave. Ela se no pensamento ela quer, não é isso, doutora Grazi? No pensamento ela fala que quer. Eu quero. Mas na verdade ela já sente que ela já é. Exatamente. Então não precisa. Exatamente. Então ela tem que rodar a chave, né? Então, por isso que a questão do autoconhecimento de você, do fortalecimento da sua identidade. E hoje, com essa questão do mundo muito acelerado, pensamento acelerado, a gente não consegue olhar para dentro da gente. Porque o coronavírus trouxe muita depressão, ansiedade, insônia, né? Porque esses dias meu esposo, ele postou até um vídeo, né, falando que a quantidade de pesquisa no Google sobre insônia está maior do que a pesquisa pela palavra Deus. E a quantidade de remédios, né, que aumentou, de remédios para ansiedade e para dormir por conta disso, né? Por quê? Porque a gente fica nessa questão dessa correria, né? E a gente está deixando ser influenciada pelo meio externo. Então, primeira questão, descubra quem você é. E as pessoas, elas não estão, porque assim, como você saiu da sua rotina, você acaba que você está tendo que se conviver com quem é você. E às vezes você descobrir quem você é não é bom. Vai ver muita coisa. Exato. E aí você começa a se questionar, fazer esses questionamentos de quem eu sou, porque eu vim. E o que é que eu fiz da minha vida até aqui? Então, isso está deixando as pessoas em parafuso. Então, mulher que não está conseguindo conviver com o marido, com o filho, porque saiu da rotina e agora está todo mundo dentro de casa enclausurado. E muitas pessoas moram em casas pequenas, né, que ficam todo mundo aglomerado, apertado. Exatamente. Gente, olha que interessante. Essa live de hoje foi um presente, não foi, gente? Fala aí. Foi. Como é que tá sendo essa live de hoje? A gente entrou no assunto, depois a gente foi para outro. Olha como as coisas vão fluindo, assim. Eu falo assim, sempre que... Às vezes a gente programa, vamos falar mais de saúde física, mas a gente já entrou em tantas áreas. E eu acredito que todo mundo que está assistindo aqui está sendo beneficiado. Está sendo beneficiado hoje, né? Essa questão... A questão hormonal, doutora Grazi, eu queria lhe perguntar. Existe a questão também do anticoncepcional que altera também a questão do libido, não é verdade? Exatamente. Então, vamos lá. O que é que pode alterar a libido, né? As mulheres hoje, elas começam a usar anticoncepcional muito precoce, né? Então, eu pego pacientes de 12 anos,
que já começaram a usar anticoncepcional e chega aos 26 anos no consultório e nisso aí ela já tem 14 anos usando anticoncepcional. O anticoncepcional, ele causa uma castração química em você. Então, o que é que acontece? Você acaba que você não funciona os seus hormônios, você não tem níveis de testosterona normal. E a testosterona, ela é importante não somente para a questão da libido. Para mim, foi o que eu estava até discutindo ontem com as meninas no consultório, com minhas funcionárias. Para mim, a principal questão da testosterona para a mulher chama-se autoconfiança. Né? Porque muitas mulheres, né? Lembra aí como foi seu pós-parto, que você fica assim naquela confusão de pensamentos, de sentimentos, né? Então, isso tem muito a ver com seus níveis de testosterona baixo. É verdade. Então, tem mulher que vive assim a vida toda porque usa anticoncepcional. E aí, usa anticoncepcional e o antidepressivo para poder melhorar essa confusão de pensamento. Então, é uma coisa meio ilógica o que está acontecendo hoje. Será que se você tirasse seu anticoncepcional e você melhorasse seus níveis hormonais, você mudasse seu estilo de vida, você realmente iria precisar desse antidepressivo? Entendeu? Então, assim, a testosterona, ela ajuda na questão de vontade de namorar e também ajuda na questão da autoconfiança. E a mulher que tem autoconfiança, ela tem autoestima, ela se sente bonita, ela se sente diferente, né? Ela não fica ansiosa, ela sabe controlar sua ansiedade e, claro, que ela vai ter vontade de namorar, vai ter libido, vai ter tesão. Então, isso tudo tem que ser trabalhado. E quando a mulher se conhece, sabe quem é, isso aí, quando junta tudo, por isso que não é uma coisa só, não é um remédio, né? Tem paciente que chega no meu consultório muitas vezes, que você fala, você diz assim, ó, o seu problema dos seus hormônios é porque você está acima do peso. Porque a gente sabe também que a obesidade, a gordura, ela interfere na sua produção hormonal. A gordura, ela pega a sua testosterona e vira em mais hormônio feminino, estrogênio, que leva você a ficar cansada, sem libido e aumenta seu peso. E aí, quando você diz ao paciente, ó, seu problema todo é porque você está acima do peso, vamos emagrecer? E propõe para ela um plano. Ela inventa 1000 desculpas. Sabe por quê? Porque é muito mais fácil, às vezes, ela se esconder na obesidade dela e não querer mudar. E quem está errado? Sou eu ou é a paciente? Ninguém. Cada um tem sua escolha. Exato. Então, ela quis assim. Não existe... Existem 3 verdades na vida. A minha verdade, a sua verdade é a verdade verdadeira. Agora, qual é que está certa? Ninguém sabe. Então, e tudo parte das escolhas, né? Tudo parte do que a pessoa realmente faz. E tudo a escolha da paciente, né? Então, o tratamento é perder peso? Sim. Mas, às vezes, a paciente, ela não quer aquilo para a vida dela, aquilo não vai ser feliz para ela não faz diferença ela ficar hipertensa, diabética, usando remédio. Pelo contrário, às vezes ela até tem uma doença, aquilo ali vai servir como uma vitimização para a vida dela. Né? Ela vai viver aquilo, com aquilo as pessoas vão poder chamar ela de coitadinha. Então, tem gente que quer o eu dela ser coitadinha. É verdade. Então, eu, como médico, tenho que respeitar qual é o ponto de vista do paciente, dizer que ela está fazendo aquilo. Se ela quiser mudar, ela muda. Eu tive um caso, Fábio, bem interessante de uma paciente que ela cuidava da mãe, né? A mãe a vida toda. A mãe adoeceu, ela tinha um bocado de irmão e ela que cuidava da mãe. E aí a mãe... E isso ela usava como uma válvula de escape. Ela dizia que ela não podia viajar por conta da mãe, ela não podia sair por conta da mãe, e aquilo ela usava a mãe. Beleza. A mãe morreu. Depois que a mãe morreu, no outro dia, ela começou a ter crises alérgicas. Olha que interessante. Tem crise alérgica, ela incha. Até hoje. Você acha que isso é doença física ou mental?
mental. Então, você pode dar o remédio que for, né? O paliativo ali que for, vai ser só... Não resolve. Não resolve. Porque o problema dela está no sentimento. Enquanto ela não sair da posição de vítima, ela nunca vai ficar boa disso. E toda vítima também, porque ele tem um prazer e um ganho em ser vítima, né? E às vezes é o que eu falei sobre isso até em uma live. São as migalhas. Ele tem um prazer, ele ganha migalhas. E ele se satisfaz com as migalhas ali. Que às vezes é uma atenção mais, uma dedicação de um amigo, de uma esposa, alguém que se preocupa com ele e está sempre ali. Então aquilo é a falta um pouco do amor próprio, né? É a falta um pouco do autoconhecimento, de se amar e de buscar, não, as suas verdades. Só que a nossa vida, ela passa assim. Ela passa voando. O que você, né? Quem está aqui nos assistindo, o que você tem feito da sua vida? O que você tem feito da sua vida? Tô gostando de ver, viu, Ivone? Ivone aí, autorresponsabilidade, tá de parabéns. Ivone é uma amiga das antigas, da época que eu dava plantão em Salvador. Viu, Fábio? Deu até saudade, que eu brinco que é o lugar que eu mais gostava de trabalhar. Era a minha diversão. Eu só pegava bagaceira, só vinha paciente grave para mim na época. Eita. Mas eu amava, era o lugar que eu mais amava. Beijão, Ivone, saudades da época de São Marcos. Pois, vamos voltar aqui. Deu saudade. Então, as pessoas, elas se fazem realmente de vítima. E aí você tem que respeitar o paciente. Então, às vezes, eu, como médica, eu tô querendo ser egoísta, tentando tratar um paciente que não quer. E só diz que quer, né? Ele diz que quer. Exatamente. Quando procura, exatamente. Mas no fundo, ele não quer. Não quer. E tá certo. É a história das três verdades. Isso não tá errado, tá certo. Só que às vezes ele veio pro médico errado. Porque você vai fazer esse questionamento para ele, ele não quer se descobrir. Entendeu? Então você tem que entender isso. A gente, como profissional, tem que entender essa situação. Não é porque a gente quer ser o detetive, quer ser o herói, quer... Não. Você tem que saber, você está lidando com a vida do outro. Você tem que saber qual é a escolha do outro. Exato. Respeitar, né? Respeitar. Exato. E não ficar naquela coisa de, às vezes, falar assim, poxa, mas eu queria... Quantas vezes? Até pessoas da nossa família. Exato. Acontece isso. Você faz um processo, você vive o coach, e aí você quer ajudar aquela pessoa. E aí você quer colocar na mente... Não, gente, mas você precisa fazer suas escolhas. Mas às vezes a pessoa ela não quer, não é o momento dela. Ela não acordou para aquilo, ela não despertou. Aí às vezes você fala assim, gente, isso que ela tá fazendo, qual o caminho? E aí fica nessa coisa, mas realmente é o respeitar. Tá tudo certo. É o que Paulo Vieira fala, cada um tem a vida que merece. Cada um tem a vida que merece. Exatamente. E aí são as maneiras que as emoções afetam nossa saúde. Então aí você tá ali com problema, com aquele pensamento ruim, que você não deixou fora do quarto, você levou seu pensamento ruim pro travesseiro, né? E aí, qual o sentimento que ele vai te gerar? Ele vai te gerar ansiedade, angústia, vai acelerar seu coração e de noite você vai ter insônia, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Vamos mudar nosso pensamento. Vamos aproveitar esse período de quarentena, que a gente está tendo mais um tempo livre. Desliga a televisão, meu povo. Né? Dependendo da religião de cada um. Vai ler um livro. Dependendo da religião de cada um, acessa um pastor, um padre, escuta uma palavra de conforto, de fé, de esperança. Bota uma música, quem não acredita em nada, bota uma música agitada. Já muda. Para gerar o quê? Pensamentos bons, né? Você tá ali alegre, feliz, tem um pensamento de felicidade. Então, são estratégias que a gente tem que usar, né? Porque a gente tem que, independente do seu estado de espírito no dia,
você pode mudar de acordo com o pensamento que você escolhe botar na sua cabeça. Lembre disso. Ah, hoje eu não acordei bem, mas espera aí que eu vou ficar. Exato, exato. Eu sou o pensador, não sou o pensamento. Ontem eu coloquei um post falando sobre isso. Eu sou o pensador. Eu é que penso, eu não sou o pensamento. Então eu vou mudar isso aí. Hoje mesmo eu estava preocupada, né? Porque ontem eu fui dormir tarde e aí a gente tinha live, né? Eu fiquei com medo de perder o horário. 4h30 da manhã eu estava acordada e não conseguia mais dormir. A cabeça, ó. Aí fui sentar para fazer outras coisas. Aí fui ler, né? E aí quando foi, já perto agora, 8 horas, começou a me dar sono. Eu digo, pera ainda, que eu já sei o que é que vai, esse sono meu vai embora. Meu filho acordou e disse, vou ligar uma música aqui. Aí liguei a música para poder melhorar, para estar com bom estado de espírito, iluminada, para falar o que as pessoas estão precisando ouvir. Né? Porque às vezes vocês querem uma dica mágica, né? Quer que eu prescreva uma receita de bolo. Né? Só que não existe uma receita de bolo. Você tem que saber primeiro quem você é para você mudar. Para ver se aquela receita serve para você ou não. Verdade. Gente, ó, passou tão rápido. Já estamos aqui encerrando, doutora, já. Eu queria lhe pedir, antes de encerrarmos, que eu vi você falando um pouquinho sobre a questão da vitamina D, em uma live até com a Dulce. Eu achei tão interessante a dica que você deu a respeito da vida. Eu falei, gente, é uma coisa tão simples. Exato. Tão simples, e que nós não fazemos, nós, muitas vezes por falta mesmo até de conhecimento. Exato. Então, assim, são 5 pilares, eu sempre falo, né, às pacientes, são 5 pilares da saúde que eu acho que são essenciais, certo? O primeiro pilar foi o que a gente conversou aqui o tempo todo. Inteligência emocional. Então, cuidem dos seus pensamentos. Olha o que eu estou falando, tá? Cuidem dos seus pensamentos. Segundo pilar, alimentação. A gente sabe que alimentos tóxicos, ricos em conservantes, né, produtos com agrotóxicos, produtos açucarados, leite, porque o leite ele tem vários problemas. Depois as pessoas me seguem lá, que eu sempre estou falando isso no meu Instagram, porque eu sou contra o leite, porque não é para comer glúten, né? O que é que a gente tem que se alimentar? Com alimentos da terra. A gente tem que comer no mínimo 5 porções de fruta, verdura, legumes no dia, certo? Você tem que contar, igual remédio. Eu comi, eu já matei minha cota do dia, então essa é a alimentação. Terceiro, atividade física. Quando você não se movimenta, seu corpo ele liga o gene da morte, tá? Quarto, sono. Então, a gente precisa, à noite, nosso corpo, ele é reparado, né? A gente precisa liberar melatonina, vai aumentar o hormônio de crescimento. Tantas vezes, então, observe, muitas vezes você acorda de manhã, você está inchada. Quando você acorda de manhã inchada, isso significa que seu corpo ele não conseguiu te desintoxicar à noite. Aí o que é que ele faz? Ele dilui aquelas toxinas que estavam acumuladas no seu corpo e elas deixam para no próximo dia ela tentar fazer isso. Então ela vai e retém água e você acorda inchada. Olha que interessante. Então a gente tem que ter a higiene do sono. A partir de 8 horas da noite, não ficar com essa luz azul, essa luz branca de celular, né? Porque isso dificulta a produção de melatonina, né? Vá ler um livro, vá ver a Bíblia, né? Vá escutar uma música mais relaxante, vá conversar com seu filho, com o marido, né? Então, vá fazer outra coisa em vez de ficar na televisão. E é bem 8 horas da noite, é hora do jornal, que só fala o que não presta. Então, desliga a televisão. E a última coisa é o sol. Então, o corpo da gente ele tem que saber bem o que é dia e o que é noite, que é o ciclo circadiano. Né? Então, o ciclo circadiano é isso. O corpo da gente ele tem que ter essa diferença. E hoje a gente sai da casa toda fechada, de óculos escuro, e vai para um ambiente escuro. Então, a gente não tem exposição solar. E a vitamina D, ela não é uma vitamina, ela é um hormônio que tem receptor em todas as células.
Então, a vitamina D, ela é responsável pelo reparo, pela imunidade. Tanto é que, nesse período de coronavírus, estão saindo vários estudos justamente mostrando um aumento na mortalidade pelo coronavírus em pacientes que têm vitamina D abaixo de 17. Quem tem vitamina D acima de 60 no sangue, quase não tem sintoma, tem sintomas leves. E quem tem vitamina D acima de 80 nem sente que pegou coronavírus. Para você ver a importância. E a vitamina D você consegue como? Você tem que ter boas fontes de gordura no seu corpo. Então, as gorduras que vêm de óleo de azeite, né? As gorduras por exemplo, um peixe, né? Que são gorduras ricas em ômega 3, para quando você se expor ao sol, você conseguir essa transformação da luz solar em vitamina D. Porque tem pessoas que até tomam sol, mas não conseguem fazer essa transformação. Então, você deve tomar pelo menos 15 minutos de sol todos os dias. Né? Então, tem que praticar os 5 pilares da saúde. Olha que interessante, gente. Alguém perguntou aí rapidinho, a gente tem menos de 5 minutos, sobre a questão da menopausa, hormônio na menopausa, né? Que a gente, semana que vem eu tô nos meus 3,9 já, e essa era uma dúvida, né? Mas mesmo, eu já quero começar a me cuidar desde já, né? Justamente para quando eu chegar lá, eu continuar muito ativa em todos os sentidos. O que acontece, tá? A questão da menopausa, as pessoas existem um preconceito de um estudo mal conduzido na década de 80 que relacionou menopausa, uso de hormônio com câncer, tá? Mas os hormônios que usaram nesse estudo foram hormônios que eram sintéticos, pegaram o hormônio de égua prenha, né? Do xixi da égua, pegava a égua grávida, pegava um xixi, filtrava e dava às mulheres. Então, era um hormônio que não era igual ao hormônio da gente. E isso, claro, que levava o quê? Você tinha um corpo estranho, que não era igual ao seu. Diminuía alguns sintomas da menopausa, mas em algumas mulheres aumentou esse risco de câncer. Hoje, a gente sabe que já tem estudos mais novos que com hormônios que a gente chama de bioidênticos, né? E aí, o que acontece? Esses hormônios, eles, pelo contrário, quem usa hormônio, terapia de reposição hormonal, e tem um câncer, isso já provou que a mortalidade é menor, a pessoa morre menos. Entendeu? Então, e protege de doenças cardiovasculares. A gente sabe hoje que a principal causa de câncer chama-se obesidade e alterações dos níveis de açúcar. Então, tem muitas mulheres sofrendo de menopausa justamente por conta de não tratar por causa do preconceito. E ainda vira para a vizinha, fica escutando a vizinha, que diz assim: menina, você é louca, você vai usar hormônio. Aí a mulher fica usando antidepressivo, sem libido. Ninguém em casa aguenta, porque mulher na menopausa varia muito o humor, porque a vizinha que falou. Não, em vez de sentar e conversar com o médico e saber direito quais são os benefícios, né? E procurar melhorar a sua qualidade de vida. Tem que usar o hormônio, mas tem que emagrecer, tem que mudar a alimentação, tem que fazer os 5 pilares. Conjunto. Não é um fator, é o conjunto. Exato. Aí, depois, por que muitos casamentos acabam na fase que a mulher está na menopausa? Porque o hormônio da mulher cai de vez, então altera muito rápido. O homem vai caindo lentamente. E o homem que se cuida, a testosterona dele mantém alta por muitos anos. Né? Você vê que os homens acabam mais. Aqueles homens que se cuidam, eles vivem mais e vivem melhor. Então, a gente não pode ter preconceito. E essa questão hoje é porque isso daria uma outra live. Exato. E o tempo está acabando. Então, e o tempo está acabando. Essa questão da intoxicação, né? Do ambiente que a gente vive,
das radiações, né? Das coisas que a gente, das atitudes que a gente vem tomando no nosso dia a dia, isso está adoecendo a gente, né? E está alterando nossos hormônios. Então, e as mulheres estão entrando, tendo sintomas de menopausa mais cedo por conta disso. Uhum. Entendeu? Gente, eu gostaria de... Já estamos encerrando aqui o tempo. A doutora Grazi atende também de forma online. Como funciona, doutora? Fala aí pra gente. Quem quiser entrar em contato, né? Fazer uma consulta. Com a pandemia, né, essa questão do coronavírus, a gente começou a fazer atendimento também através de telemedicina e a receita da gente é aceita em todo o território nacional com assinatura digital. Né? Então, a gente atende tanto presencial quanto através de telemedicina. Telemedicina. Né? Justamente para fazer esse tipo de tratamento. Né? Que aí a gente olha a mulher, eu faço um tratamento integrado. Que hoje, para mim, isso mudou minha visão completa do consultório. Ok. Gente, doutora, muito obrigada. Minha gratidão. Eu tenho certeza também de todos que estão aqui hoje aproveitando essa live nesse sábado. E te agradeço de coração. Acredito que nós, principalmente a sua presença, contribuiu hoje muito. Tirou muitas dúvidas, né? De muitas pessoas. Eu gostaria de te agradecer e desejar o melhor também na sua vida, na vida do seu filho, na sua família, no seu casamento, que Deus possa realmente estar te abençoando assim cada vez mais. Amém, muito obrigada, amei o convite, né? Você sabe, você viu como minha vida é corrida, né? Eu dizia, Fábio, eu te ligo. Olha, não deu, me desculpe. Muito corrida, gente. Foi, mas deu tudo certo, foi maravilhoso. Você é uma coach maravilhosa, me ajudou muito nessa descoberta do meu eu, quem eu sou, né? Para a gente poder estar aqui conversando, o propósito, né? Então, valeu a pena. Deus sabe quem é que a gente que coloca a gente no nosso caminho, né? E o pessoal de Porto Seguro aí da sua região é privilegiado por ter uma coach tão bem preparada como você. Muito obrigada. É igual o povo aí de Serrinha também, né? Gente, obrigada pela live, pela oportunidade. Compartilhem essa live, viu? Vou deixar salva para que vocês possam também ajudar outras pessoas. Beijo, Grazi, que caia. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Amém. Tchau.